Eu vejo que as pessoas têm confundido propósito com consequência. Qual é o propósito que o texto nos apresenta? É que Deus seja honrado. Qual é a consequência? Que os celeiros se enchem. Mas nós transformamos a consequência em propósito. Eu vou contribuir para ter o celeiro cheio. E o que deveria ser o propósito, que é honra a Deus, virou efeito colateral. Ou seja, nós estamos invertendo as coisas. E é importante que a gente entenda exatamente o que Deus tem em mente. Eu me lembro, de humoristas na televisão usando aquele jargão: pequenas igrejas, grandes negócios, Jesus Cristo é o caminho, mas fulano de tal é o pedágio. E a gente, preocupado em pregar o evangelho sem colocar empecilhos, ficava morrendo de medo de ser relacionado com esses grupos que muitas vezes nos deixavam desconfortáveis com a maneira como lidavam. Isso nos levou ao outro extremo, o extremo do silêncio, o extremo de não falar, de não pregar, de não ensinar, o que é uma falta. É uma falta porque a Bíblia fala mais sobre o assunto do dinheiro do que a maioria de nós tem conseguido mensurar. Em quase metade das parábolas de Jesus, ele toca nos assuntos de bens, riquezas e dinheiro. Howard Dayton, do Ministério Crow, no livro O Seu Dinheiro, ele escreve que se você juntar todos os versículos bíblicos sobre fé e oração, você concorda que fé e oração são assuntos importantes para a vida espiritual? Se você juntar essas duas temáticas, todos os versículos da Bíblia sobre fé e oração, você vai encontrar em torno de 500 versículos. Para você ter ideia do quanto a Bíblia fala sobre dinheiro, Howard Dayton observa 2.084 versículos nessa área. Outro estudo aponta, se você pegar alguns por inferência, perto de 2.350 versículos. A Bíblia fala quase mais sobre dinheiro do que salvação. Ou seja, nós não podemos dizer que o assunto não mereça a nossa atenção. O que ele merece é uma ênfase correta. E eu quero, a partir desse texto, compartilhar o que primeiro Deus me corrigiu, depois ele passou a de fato ser algo importante na minha própria vida e obviamente depois sim se tornou uma tônica. O tema da minha mensagem hoje é uma questão de honra. Essa mensagem foi o ponto de partida de um livro inteiro que eu escrevi sobre o assunto. E eu acredito que ele é um dos fundamentos de tudo aquilo que a gente precisa compreender. Quando falamos a respeito do dinheiro, aliás, não quero falar do dinheiro, eu quero falar da relação do cristão com Deus e o dinheiro. O ponto central, o ponto de partida é entender esse elemento da honra. E Provérbios nos apresenta exatamente isso. Deus, ele simplesmente propõe a mim e a você que não apenas o honremos, mas que nós o honremos com os nossos bens, com a nossa renda. Não é a única forma de honrar a Deus, mas você não vai ver nenhuma declaração tão clara, direta, objetiva, específica e contundente na Bíblia sobre honra a Deus, como essa que nós temos na área material e financeira. Não é porque Deus precise da honra. Eu sempre gosto de observar, Deus não é carente, Deus não tem problema de autoestima, Deus não tem necessidade de autoafirmação. Ele, na verdade, não tem necessidade nenhuma. Ele é um ser absoluto, completo em si mesmo. E o apóstolo Paulo, pregando em Atos 17, em Atenas, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Então não há nada que eu e você possamos fazer que seja uma necessidade de Deus. Muitas dessas ordenanças de Deus têm mais a ver conosco do que com Ele mesmo. A honra, eu tenho entendido isso pela palavra de Deus, nessa área material e financeira, ela será na minha e na sua vida um efeito regulador na maneira como lidamos não só com Deus, mas também com a questão financeira. Tenho também entendido na Bíblia que não adianta apenas você fazer a coisa certa, mas Deus espera que a gente faça a coisa certa do jeito certo. Destacar aqui o que Deus quer. Esse é o primeiro tópico da mensagem, o que Deus quer. O filho honra o pai, o servo honra ao seu senhor. São os dois níveis de relacionamento que a Bíblia afirma que nós temos com Deus. Ele é nosso pai, nós somos seus filhos, ele é nosso senhor, nós somos seus servos. Deus está dizendo, tanto o filho honra o pai, quanto o servo honra o seu senhor. Então ele diz, se eu sou pai e senhor, cadê minha honra? Então a cobrança de Deus aqui não é sobre ofertas. Aliás, ele está falando a um povo que ofertava. Então Deus não está cobrando oferta, porque se o que ele esperasse fosse oferta, a oferta supostamente já teria sido entregue. Mas Deus está dizendo, o que eu esperava é que as ofertas de vocês me dessem honra, mas as ofertas de vocês não estão expressando honra.
E basicamente o que Deus fala nos versos 9 e 10 é: se vocês não vão me dar honra, não precisa dar nada. No verso 10 a declaração é: quem dera houvesse entre vocês quem fechasse as portas. Ele está falando das portas do templo. Deus diz: vocês estão acendendo em vão o fogo do meu altar. O modelo de adoração do Antigo Testamento era feito através do sacrifício de animais. Agora, Deus está dizendo: se vocês não vão me dar honra, não precisa nem acender o fogo do altar. Fecha as portas do templo. Em outras palavras, vão parar com a brincadeira. Ou vocês me dão o que eu quero, ou não precisa dar nada. E esse foi o ponto de partida, onde Deus começou a me corrigir já há mais de 20 anos atrás. Ele começou a me fazer pensar a respeito daquilo que Ele realmente quer e daquilo que Ele espera de nós. O verso 9 diz: com tais ofertas nas vossas mãos, será que Ele será favorável a vocês? As traduções mais antigas de Almeida diz: aceitaria Ele a vossa pessoa. Algo que eu entendi pelas Escrituras é que quando Deus aceita, não é a oferta meramente, é o ofertante. Mas quando Ele rejeita, também não é meramente a oferta, é o ofertante. Você vai ler em Gênesis 4 que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas que Ele não se agradou de Caim e da sua oferta. Então, o assunto das ofertas envolve não só a maneira como Deus nos olha, como Deus nos trata, mas envolve também uma expectativa específica. Qual é a expectativa? Deus está dizendo: eu espero que vocês me deem honra. O que significa honra? Se você olhar no dicionário, você vai descobrir que honra é o ato de honrar. Se você buscar a definição do verbo honrar, significa distinguir, fazer distinção, fazer diferença. Basicamente, Deus está dizendo: eu quero que vocês me distingam. Eu quero que vocês façam diferença. Distinção. Distinção do quê? Esse é um ponto muito importante. Daqui a pouco nós vamos explicar ele de uma maneira mais detalhada. Mas eu mencionei aqui o fato de que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Se o que Deus quisesse, se o interesse dele fosse na oferta, então supostamente qualquer oferta estaria boa. Porque a gente teria atendido o que Ele quer. O Senhor quer oferta, a oferta foi dada, o Senhor conseguiu o que queria. Mas quando você vê gente como Caim ofertando e Deus não aceitando a oferta, é evidente que Deus está dizendo o quê? Eu nunca quis a oferta. Eu queria a forma correta de você entregá-la. Aliás, é exatamente isso que a gente lê em Gênesis 4, se você puder me acompanhe. Dos versos 3 a 7 a gente lê assim: aconteceu que no fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O verso anterior diz que Abel era pastor de ovelha, mas Caim, seu irmão, era lavrador. O texto continua e diz: o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado, fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Quando Deus diz: se fizer o que é certo, obviamente o certo não era meramente ofertar, senão a oferta teria sido aceita. Deus não está falando do que foi feito, Deus está falando do como foi feito. Porque muitas vezes nós confundimos qual é o problema. Eu lembro de uma conversa com um irmão, anos atrás, ele vira para mim e diz: pois é, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. E quando ele falou isso, eu repeti, eu falei: a Bíblia nunca falou isso. Ele falou: claro que falou. Eu falei: não falou. Falou, não falou. E nós começamos a discussão. Eu falei: onde é que está isso? Não, está em algum lugar lá que, se o senhor me ajudar a achar, eu sei que está lá, que o senhor já falou disso. Eu falei: olha, você deve estar se referindo a 1 Timóteo 6, versos 9 e 10, que diz: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Ele está aqui. Eu falei: não, o que está aqui é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Ele falou: qual a diferença? Eu falei: a diferença é gigantesca. Se o dinheiro é a raiz de todos os males, só tem problema quem tem dinheiro, ou seja, a maioria de nós não teria muito problema. Eu falei: agora, se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tu pode estar mais quebrado que arroz de terceira, naquele estado que se chama mulher de meu bem, o banco confisca de tão endividado, e além de não ter grana nenhuma, está falido e quebrado, você, por ter o amor ao dinheiro, tem a raiz de todos os males sem ter grana.
Então eu falei, não dá para você achar que o problema é o dinheiro. O problema é o que você sente pelo dinheiro, é a forma como você relaciona com ele. É aí que eu e você precisamos entender a definição de honra e o que Deus pediu. Se o verbo honrar significa distinguir, fazer distinção, Deus está dizendo, o dinheiro tem que ocupar um nível de importância e eu preciso estar acima na sua vida. Por que é que Deus fala disso? Os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Pense em algo que tem o poder de sufocar a ação da palavra de Deus na vida de alguém. Ou seja, nós não podemos dizer que a maneira como relacionamos com o dinheiro não é um assunto espiritual, porque vai afetar a nossa vida espiritual. Aliás, foi isso que Paulo pontuou em 1 Timóteo 6,9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, armadilhas, desejos insensatos, nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. No verso 10 ele diz que alguns nessa cobiça se desviaram da fé, atormentaram a si mesmos com muitas dores. Isso não significa que o crente não possa ter dinheiro. O que a gente tem que pontuar é que o dinheiro não pode ter o crente. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Ninguém briga por algo que não tem valor, que não tem importância. Você não vai ver alguém na rua brigando por um pedaço de pão, um galho seco de árvore, porque ninguém briga pelo que não tem valor. Agora, Deus e o diabo disputando o coração do homem na hora da oferta, você acha mesmo que isso não tem valor? Quando eu olho para as Escrituras, algo que me chama a atenção, falando desse valor, é que você consegue mensurar o que é importante para Deus pelo tanto que o diabo luta contra aquilo. Pureza sexual é importante? É só ver o estrago da humanidade, você consegue deduzir que sim. Satanás e o reino das trevas não empenharia tanto esforço em dissociar algo se aquilo funcionando de forma correta não fosse importante para Deus. O que era feito com o sacrifício? Com o animal que era entregue em sacrifício. Ah, pastor, ele era queimado no altar. Ok, mas era queimado até as cinzas? Não. Em primeiro lugar, ele era levado ao sacerdote. Havia um rito e um protocolo. O sacerdote não só tinha a forma correta de matar, escorrer o sangue, mas ia esfolar, tirar o couro, limpar. Quando ele era colocado no altar, o que era o altar? Uma churrasqueira, gente, com grelha e tudo. A gordura queimada era do Senhor, mas a carne era de quem? Uma parte era do sacerdote da sua família, a maior parte da carne era do ofertante, que comia com a sua família. Então aquilo virava churrasco. Eu sei que falo isso antes do almoço, a cara de alguns já se ilumina. Virava churrasco. E quem comia a maior parte? A família do ofertante. 1 Samuel capítulo 1 fala de Eucana, o pai de Samuel. Diz que ele dava porção dobrada para Ana. Do quê? Da carne do sacrifício. Na hora de dividir a picanha, ele dizia, Ana, você vai comer o dobro. Né? Então, eles comiam churrasco diante de Deus. Agora, eu fico imaginando esse cara na hora de entregar o animal. Ele olhava para o animal cego e pensava, lá no mercado isso aqui não dá preço nenhum. Mas ele olhava para o bom e dizia, esse vende por algo melhor. Aí ele pensava, qual que eu vou entregar para virar o churrasco? Gente, na hora de comer a picanha faz diferença? Se o animal enxerga bem, se é míope, se é cego? Não. E de repente a pessoa pensava, vai virar churrasco mesmo? Qual é a diferença? Mas o que era só o efeito colateral passou a ser tratado como propósito. O propósito não era comer churrasco. O propósito era oferecer a Deus o melhor. Comer churrasco era efeito colateral. Mas muitas vezes nós transformamos o propósito em efeito colateral e o efeito colateral em propósito. E é aí que nós erramos. Quando você pensa que aquilo era algo a ser entregue a Deus, então ao escolher o melhor animal, você está dizendo o que para Deus? O Senhor merece o melhor. Ao colocar Deus em primeiro e a gente por último, nós estamos estabelecendo o quê? A devida distinção de honra. Mas quando simplesmente tratamos essas coisas com desdém, nós estamos sabotando aquilo que deveria ser a essência. Eu lembro quando Deus começou a tratar desse assunto comigo, lá por 2001. Eu estava meditando nesse texto. E disse, por que você acha que o povo ficou tão indignado? Falei, era um bando de ignorantes que não entenderam o que essa mulher entendeu. E o Senhor falou no meu coração, disse, é fácil você falar isso hoje. Conhecendo o texto, o desfecho, o ensino. O Espírito Santo falou comigo, se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Eu fiz minhas palavras de Pedro, de modo nenhum, Senhor. Eu não. Ele falou a segunda vez, se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Eu falei, não. Eu não sei de onde a gente tira a ideia de que pode discutir com Deus. Ele está sempre certo. A gente tem que ser de um nível de teimosia impressionante.
Quando eu falei pela terceira vez, de modo nenhum, eu tive uma visão. E eu não sei explicar exatamente o que aconteceu, mas assisti um filme dentro da minha cabeça. Eu pedi o controle, alguém entrou com o script, com as cenas, e aquele desenho, aquele filme passou claro da minha mente. Eu estava num culto, e a cena que eu via na época era do prédio da igreja de Guarapuava, onde eu era pastor na ocasião. É como se alguém pegasse uma câmera filmadora e filmasse do alto, enviesado assim, da esquerda para a direita. A diferença é que aqui nós temos um retângulo que está de lado. Lá, na época, o retângulo era de comprido, um pouco menor do que esse também. Mas eu via uma cena de um culto, que era o que a gente chamava o culto domingo, casa cheia. O povo na adoração. Era um negócio assim que eu não consigo descrever para você, porque a visão, falando na linguagem dos técnicos de som aí, era multicanal. Eu consegui ouvir a oração que um está fazendo, o grito de louvor do outro, né? E esses sons não se misturavam. Eu estou acompanhando aquilo de uma forma impressionante. E aí eu percebo na visão que alguém vem pelo corredor central descendo. Essa pessoa vem chorando, emocionada, ela está dizendo: Jesus, eu te amo tanto. Eu te amo mais do que o dinheiro. E eu vou provar. Aquilo chamou minha atenção. A igreja estava num momento de desafio, a gente estava na iminência de tomar uma decisão administrativa de interromper uma obra, uma construção por falta de recursos. Quando o cara diz: eu te amo mais do que o dinheiro, vou provar, minha vontade de dizer: prova mesmo, duvido. Aquilo chamou minha atenção. E ele vem descendo, e ele chega à frente. Só que eu estou vendo do alto, como fosse da filmadora, e eu também estou dentro da visão. Eu não só acompanho o que está acontecendo de fora, mas eu tenho a percepção de mim dentro da visão, que é a minha percepção limitada, só do que acontece à volta. E eu percebo a hora que ele passa por mim e vem à frente, se ajoelha. Era uma noite fria, estava usando um casaco diferente. E eu lembro quando eu ajoelho, ele simplesmente chorando ali, quebrantado, e diz: Jesus, eu te amo tanto, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Ele enfia a mão num dos bolsos da jaqueta e tira um maço de nota. Na época era novidade ainda, de 100. E a minha cabeça dispara a fazer a conta. Quantos milímetros tem a nota, quantas notas cabem no maço, vezes 100. E eu já começo a dar glória a Deus. Porque ele joga aquilo e fala: eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Eu ainda estou tentando chegar ao resultado da conta. Ele enfia a mão no bolso, tira um segundo maço, joga em cima do primeiro. Se para o primeiro eu estou dando glória, para o segundo já estou dando aleluia. Eu estou pensando: nós vamos terminar essa obra. E ele continua ali chorando, não sei de onde são o terceiro maço. Eu já estou quase falando em línguas. E aí, enquanto chora, ele bota a mão no bolso. Ele diz: eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. E ele pega um vidrinho sem rótulo, abre, começa a jogar um líquido. E eu, que estou atrás dele na visão, sinto cheiro de álcool. Não é culto de libertação. Zé Pilinta não pegou ninguém, mas está cheirando álcool. E aí ele enfia a mão no outro bolso e tira uma caixa de fósforo. E diz: eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. E minha cabeça faz equação. Dinheiro é de papel, álcool em cima, fósforo, eu te amo. Quando eu entendo o que ele vai fazer, você sabe como terminou a visão? Eu, que estava lá dentro da visão, voei no pescoço dele. Antes dele riscar o fósforo. Eu ainda estou rolando com ele, a visão sumiu. E o Senhor falou comigo: se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Se a sua leitura do que o que essa mulher fez fosse desperdício, você teria atacado, você teria impedido, você teria parado. E naquela visão contemporânea, eu percebi o que é que ele estava falando. A maioria de nós acha que o valor de uma oferta é o que ele financia, é o que ele custeia. Mas para Deus nunca se tratou de projetos, e sim de um lugar de importância no coração. Quem está entendendo? Então, muito mais, eu não estou dizendo que a gente não deva ter sabedoria no uso de recursos em relação aos projetos. Mas eu estou dizendo que para Deus isso nunca foi o ponto principal. Aliás, é isso que nos leva às vezes a investir em determinados projetos e outros não. A gente diz: isso vale a pena, isso não vale a pena. E nós estamos fazendo por projetos o que deveríamos estar fazendo pelo Senhor. Quando nós começamos a entender que no final das contas é uma questão de honra, a maneira de lidar com o dinheiro muda, não é só na hora da contribuição. Por que eu e você devemos ser honestos nas nossas finanças? Por que a gente deve andar em integridade? Por que nossos ganhos não devem ser ilícitos? Por que nós não vamos mentir para ganhar dinheiro ou lesar, enganar alguém para ganhar dinheiro?
Porque mamão não pode ser mais importante para mim ou para você do que Deus e os princípios que Ele estabeleceu. Por que é que nós vamos nos preocupar com o pobre e o necessitado? Provérbios 19:16 diz: o que se compadece do pobre empresta ao Senhor, e esse lhe retribuirá o benefício. Quando você olha para o necessitado e põe recurso nele, Deus está olhando dizendo: quem queria cuidar dele sou eu. Se você financiou o meu interesse, eu estou em dívida com você, sou eu que vou honrar você. E se essa área é subjugada e o senhorio de Deus se manifesta no meu e no seu coração, nós não apenas vamos romper no plano espiritual, mas em consequência Deus diz: eu posso derramar bênção financeira à vontade, porque eu não vou perder você.